Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes e hoje a gente vai falar sobre desastres naturais, reconhecimento de imagens, trabalhar com dados e entrevistas de emprego. Tudo isso a partir de uma imagem que meu amigo Dave Pazos, do Azaghal do Jovem Nerd, me mandou. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Meu amigo Dave, o Azaghal do Jovem Nerd, me mandou essa imagem de barbudo antes e depois do furacão Irma passar por ele agora em setembro de 2017. Como vocês podem ver, a imagem varia muito do verde para o marrom. Isso me lembrou de um caso que aconteceu comigo quando eu fui fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa das maiores empresas de dados do mundo. Nessa entrevista de emprego, me propuseram o seguinte cenário para eu resolver, teoricamente. Não era um caso real, tá, gente? Era só realmente uma proposta para saber como eu ia lidar com o problema. O caso é o seguinte: aconteceu um grande furacão na Ásia, num dos países tropicais da Ásia, e esse furacão destruiu muita coisa, e o governo local pediu ajuda dessa empresa de dados para organizar as forças de resgate. As forças de resgate nas cidades estavam razoavelmente bem resolvidas, mas as forças de resgate em pequenas vilas, em pequenas cidades, não estava resolvida e precisava de ajuda para saber como priorizar que área mandar que tipo de ajuda. Médicos, tratores, quaisquer coisa para aliviar o resultado do furacão. Nesse cenário hipotético, a gente tem acesso aos seguintes dados. Dados de torres de celular, porque o governo pode solicitar ela para as empresas de telecomunicações, e fotos de satélite. Todos os dias tem fotos de satélite, então inclusive antes e depois do furacão passar. Com base nessas informações, como a gente faria para em 2 dias, o prazo era 2 dias, para planejar e implementar uma solução que ajude o governo a despachar as forças de resgate de acordo com o melhor uso possível dos recursos escassos disponíveis. Então, eu tive alguns minutos para pensar e propus o seguinte: a gente analisa onde tinha muita atividade celular e parou de ter logo após o furacão, sinal de que haviam pessoas ali e as pessoas de alguma forma pararam de usar o celular, ou por falta de energia, ou porque elas foram embora, ou porque elas simplesmente pararam de usar o celular, elas eventualmente estão soterradas ou qualquer coisa assim. Então a gente analisa onde tinha dado o celular e onde parou de ter, mas só isso não é suficiente. A gente pode usar também, a gente deve usar as imagens de satélite. Por quê? A gente pega a imagem de satélite do local, com a maior definição possível, o mais próximo possível, divide em quadrantes como se fosse um tabuleiro de xadrez e, usando computação para isolar as áreas onde haveriam construções humanas, telhados, praças, pequenas plantações, a gente sabe que ali haveriam humanos, ali haveria uma concentração humana, mesmo que pequena, mas de pessoas que precisam de ajuda. Através disso, a gente analisa as cores antes e depois, e analisando as cores antes e depois, onde antes era verde, de repente ficou marrom ou cinza, a gente consegue saber que teve um grande impacto do furacão, e esse grande impacto do furacão pode ser que tenham pessoas precisando de ajuda. E aí o que a gente faz? A gente despacha as forças para esses lugares onde tinha grande atividade celular e essa atividade celular se reduziu bastante, e onde antes tinham construções humanas, essas construções humanas desapareceram, telhados e tal, de repente ficaram cinza ou ficaram marrons. Através dessas análises a gente conseguiria focar o envio de resgate para os locais com mais destruição, em vez de enviar os resgates para os locais que simplesmente seriam florestas, sem pessoas ali próximo, ou focar apenas em grandes centros urbanos, deixando as pessoas em áreas rurais, em áreas mais isoladas, sem ajuda. Através disso, eu tive um bom feedback dessa minha solução proposta e consegui um bom resultado nesse processo seletivo que eu estava participando. Mas mais do que isso, essa imagem de barbuda agora que o Azaghal me mandou, demonstra que minha solução proposta tinha lá a sua precisão, porque o lugar realmente, na época, eu fiquei meio assim, né, no dia que eu propus a solução, eu fiquei meio assim, putz, analisar a cor parece meio bobo, né? Mas não, como a gente vê aí nessa imagem de barbuda, era verde e ficou marrom. E isso pode sim ser usado para organizar forças de resgate, usando o software certo e analisando da melhor maneira. Fica aí a dica para quem acha que trabalhar com dados é só trabalhar com grandes bancos de dados e informação textual. Não é. Trabalhar com dados também envolve análise de imagem, também envolve análise de áudio quando necessário, e envolve as mais variadas fontes que você puder imaginar. Então trabalhar com dados é bastante sofisticado, exige bastante criatividade. Mesmo que você não tenha uma capacidade técnica de programação muito alta, você ainda pode trabalhar com dados se você conseguir se encaixar numa equipe que precisa de um estrategista para propor soluções de alto nível e depois elas serem implementadas. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado desse episódio, deixe o seu joinha aí embaixo, deixe o seu comentário, espalhe esse vídeo para os seus amigos e, se puder, procure organizações que estão ajudando as áreas afetadas pelos furacões e faça uma doação.